Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a vossa vida por meio de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, que o Senhor Deus abençoe, que a bênção de Deus seja plena na vossa vida por meio de Cristo Jesus. Quando se trata das Sagradas Escrituras, a Bíblia ela vai declarar toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o desejo do meu coração para convosco nesta oportunidade. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Josenildo. Deus abençoe. Eu queria hoje trazer uma palavra dentro de um estudo sistemático das Escrituras sobre a família, tá? E as funções de cada um. E gostaríamos de convidá-los a abrir as Escrituras em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois eu queria convidá-los a abrir a carta de Paulo à igreja que habita na cidade de Éfeso, capítulo de número 6, tá? Versículo 1 em diante. Iremos tratar dentro de um estudo, tá, acerca dessa temática que é tão atual e relevante para os nossos dias. Quem gosta da palavra de Deus, quem gosta de ouvir as Escrituras, fique conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida de direcionamento. O que mais precisamos nos nossos dias é de direcionamento. E o Senhor Deus, Ele nos direciona por meio das Escrituras. E se somos direcionados pelas Escrituras, com certeza, tá, nós teremos o direcionamento de Deus na nossa vida. E é tudo que nós precisamos entender, tá, para que nós possamos ter sucesso nos nossos dias. Isto não quer dizer, tá, que seremos isentos de dificuldades, de lutas, de batalhas, de tribulações, de aflições. Não seremos isentos destas questões. Elas são necessárias, elas virão, né, sobre a nossa vida, mas quando recebemos direcionamento de Deus, né, pelas Escrituras Sagradas, nós não abaixaremos a nossa cabeça diante de tais questões, porque sabemos que somos mais do que vencedor, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E jamais olharmos para trás, porque a Bíblia já declara, nos alertando, que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então precisamos continuar focados em Cristo Jesus, continuarmos focados nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E é certo, meus irmãos, que a vitória ela já está estabelecido para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bendito seja Deus. A minha pergunta que inicio dentro desta exposição, que tem como tema a família e as funções de cada um, é: onde você está fundamentando a sua casa? Quais são as bases e os alicerces da sua casa? Você percebe que Jesus usa duas analogias, usando aqui o fundamento da onde a casa está sendo construída. Uma casa está edificada sobre areia, outra casa está edificada sobre a rocha. O que traz o real sentido desta figura de linguagem, desta alegoria em que Jesus está ministrando ao povo, é que aquele que edifica a casa sobre a rocha é o que ouve a palavra e pratica. Aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que escuta a palavra, mas não as observa. O que edifica a casa sobre a rocha é prudente. O que edifica a casa sobre a areia é insensato. Perceba que Jesus, ele vai falar que a chuva desceu, e correram rios, e sopraram ventos, tá? E combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tanto sobre a casa que estava edificada sobre a areia, quanto a casa que estava edificada sobre a rocha, ambos sofreram os mesmos danos. Tá? Porém, a que estava alicerçada sobre a rocha, ela não caiu, ela permaneceu firme. Tá? Me traz o sentido aqui do Salmo, né, que diz: os que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Entenda que aquele que está edificando, construindo a sua casa sobre a rocha, tá? Os ventos vão soprar, a chuva vai cair sobre ela, os vendavais vão bater forte nela. Ela não está isenta, tá? Ela não está isenta de passar por este processo. Porém, a casa, ela não vai ruir. A casa, ela não vai cair por causa do local geográfico que ela está sendo construída. Eu retorno à pergunta: aonde você está construindo a sua casa espiritual? O alicerce é areia ou o alicerce é a rocha? Entenda que quando os construtores eles iam construir, né, principalmente ali à beira-mar, aonde toda a superfície é de areia, eles tinham o trabalho, tá, de cavar. Eles cavavam, removia toda a areia até chegar
na estrutura sólida. Porém, existiam outros que não queriam ter trabalho, que não queria se esforçar, construía a casa sobre a superfície da areia. É esta a aplicação que Jesus está trazendo ali, tanto aos discípulos, quanto à multidão que está lhe ouvindo. Toda a palavra que Jesus pregou, ensinou, ele usou coisas simples desta vida para trazer um sentido à espiritualidade, à vida espiritual do povo que ali lhe ouvia. Então perceba, eles tinham todo o trabalho de cavar para que ali começasse a construir a sua casa. Por isso Jesus disse que aquele que edifica a casa sobre a rocha, ele é prudente. É aquele que ouve a palavra e pratica. Eu preciso que você entenda que não basta somente ouvir. Eu preciso colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por isso eu vou deixar de ouvir? Não. É interessante ouvir. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, diz: bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que praticam as palavras da profecia deste livro. Perceba, primeiro, eu ouço, segundo, eu leio, para contextualizar o que eu estou ouvindo, baseado nas Escrituras Sagradas, e terceiro, quando eu contextualizo, eu passo a praticar o ensinamento de Jesus, para que eu usufrua da experiência que Jesus tem na minha vida por intermédio da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então a gente precisa entender que a família que constitui-se do homem, da mulher e da sua prole. Quando o casal ele passa a ter a sua prole, constitui-se ali a família. Ela é a base, ela foi constituída pelo próprio Deus, ela não foi uma ideia mirabolante da mente do homem, ela foi ideia e projeto do próprio Deus para que se estabelecesse sobre a terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Esta foi a ordem de Deus sobre o casal. Então, perceba, a ordem foi dada por Deus. O homem tinha que só cumprir o seu papel debaixo da palavra que Deus estabeleceu sobre ele. Ô glória, bendito seja o nome de Jesus. Então, quando Deus idealizou o casamento, ele estabeleceu a estrutura da família de forma clara. Então, quem traz essa estrutura para que a família desfrutasse? O próprio Deus. Ele deixa as diretrizes. Deus não colocou o homem no jardim e o abandonou no jardim. De forma alguma, meus irmãos. Deus colocou o homem no jardim e Deus deu as diretrizes. Deus deu as bases para que o homem pudesse ali, debaixo da palavra que o Senhor estabeleceu sobre ele, viver de forma plena, debaixo dessas estruturas que o Senhor Deus os ordenou. Os ordenou. Os papéis ou funções do marido, da esposa e dos filhos foram
claramente determinadas em sua palavra. Em sua palavra. Perceba, por isso, eu quero convidar-vos a fazer uma leitura bíblica para consolidar o que acabei de dizer aos irmãos. Posso repetir: os papéis ou as funções do marido, da esposa e dos filhos foram claramente determinadas em sua palavra. Se você abrir comigo Efésios, capítulo de número 6, tá? Vamos começar do capítulo 5, versículo 22, que vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O versículo 4 do capítulo 6 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Perceba que o Senhor Deus, ele estabelece, tá? Ele estabelece a estrutura e determina de forma clara a função de cada um no seio da família. O Senhor Deus mostra o papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Se você perceber, Paulo, ele também vai trazer essa exortação, tá? À igreja que habita em Colossos, tá? Trazendo aqui o fundamento, tá? O quão é importante que cada um mantenha, tá? O papel, tá? Dentro do seio da família. Perceba, Colossenses, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas esposas e não irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, entenda, dentro da narrativa bíblica, Paulo traz este conceito à igreja que habita em Éfeso, e Paulo também traz este conceito à igreja que habita na cidade de Colossos. Claro que estas cartas, elas percorreram as igrejas em que Paulo fundou nas suas viagens missionárias. Então a gente precisa entender, porque eu estou falando para pessoas que têm sabedoria, entendimento e que desejam viver a bênção de Deus para a sua vida. Eu quero que você abra nesta oportunidade a sua mente, o seu coração, tá? Que Paulo, ele traz este fundamento. Ele traz esse fundamento. Então, meus irmãos, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função dentro do lar. Tá? E quem determina essa estrutura para que a família permaneça na presença de Deus, flua de forma plena, tá? E que mesmo em meio às aflições, às dificuldades,
elas conseguem romper, elas conseguem vencer os obstáculos e as dificuldades da vida, porque cada um entende o seu papel, porque cada um toma posse para si da estrutura estabelecida por Deus, tá? Dentro das Escrituras. Então, eu quero, nesta oportunidade, tá? Pedir que ao Espírito Santo que abra a tua mente, ilumine os olhos do teu entendimento, dentre, tá, muitas questões e aflições que a família passa. Entenda, quando eu cumpro o meu papel, a minha esposa cumpre o papel dela, e os filhos cumprem o seu papel, vivendo dentro de uma unidade, pela comunhão estabelecida, tá, da estrutura que Deus estabeleceu, tá, nós vamos vencer em o nome de Cristo Jesus. Esta casa, tá, ela não vai cair diante dos vendavais, diante das tempestades que virão combater contra ela, porque ela está alicerçada, estruturada, vivendo, tá, o propósito de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba, como instituição, a família precisa de uma estrutura clara e firme para poder funcionar. Como está a tua família? Tá? Como está funcionando, tá, a tua família? Ela está funcionando, tá, dentro do propósito de Deus, dentro das diretrizes do Senhor Deus? Você tem construído princípios, valores, tá, dentro da tua família? Isso só será visível e perceptível, irmãos, quando de fato a gente entender, tá, que a gente só vai perceber quando os ventos sopram, quando a chuva cai, quando os ventos batem contra a estrutura desta casa. É que você vai fazer uma análise observando o que está à sua volta, e eu falo observando a sua volta dentro do seio da tua família, se esta família ela está sendo edificada sobre a rocha ou se ela está sendo edificada sobre a areia. Não são os momentos bons que prova que temos estrutura. Não. Não são as circunstâncias boas que prova que nós temos estruturas. Não. Não é. Tá? É os momentos difíceis que vai provar se temos estrutura ou não. Se a nossa casa está edificada sobre areia ou não. Tá? É quando os ventos sopram. É quando as tempestades batem contra a casa. É que você vai discernir, entender se a casa ela está edificada sobre a rocha ou se a casa está edificada sobre a areia. Então a gente precisa entender que, como família, tá, precisamos de uma estrutura clara e firme para podermos funcionar. Funcionar movido pelas Escrituras. Tá? Que sejam as Escrituras que nos mova, que sejam as Escrituras que nos direciona, que sejam as Escrituras que nos posicione, independente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Tá? Estas funções são as responsabilidades que cada membro tem da família. O homem deve amar a mulher deve ser submissa ao marido, os filhos devem honrar e respeitar aos seus pais. Os pais não devem provocar os filhos a ira,
mas devem ensiná-los e instruí-los, tá, na doutrina do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Infelizmente, tá, a sociedade, os papéis e funções dos membros das famílias têm sido questionadas e até mesmo rejeitadas. Isso aqui é interessante, nós refletirmos um pouco sobre isso, tá? Porque existem dois pontos diferentes aqui. Nós temos famílias que não fazem parte da Igreja de Cristo Jesus. Quando falo igreja, falo do termo grego eclésia, chamados para fora. Quando falo igreja, falo do corpo, tá? Do corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. E existem as famílias que fazem parte do corpo, tá? Porque a igreja ela é constituída de famílias que velam por princípios e valores do reino de Deus estabelecida pela palavra de Deus. Mas a gente percebe, infelizmente, a gente vê, tá, na sociedade papéis invertidos. A gente vê na sociedade as funções dos membros das famílias e quando a gente passa a observar pelo crivo das escrituras, tá, elas são questionáveis, tá, e até mesmo rejeitadas. Então, existe o contexto famílias, mundo, existe o contexto família, igreja. A família, no contexto igreja, ela é para ser o referencial para a família no contexto mundo. Tá? Jamais esse papel deve ser invertido. Tá? Todo pai de família, toda mãe de família, ela deve ter como base as escrituras. Ela deve ter como referência, tá, as escrituras. Deve se moldar e seguir pelas escrituras. Há muitos que estão se espelhando em condutas que não são estruturadas pelas escrituras. Em condutas em que a estrutura da casa pode ser bela, a estrutura da casa pode ser dinâmica, né? Dentro da sua arquitetura pode ser coisas esplendorosas, mas eu quero te dizer, não está fundamentada na rocha, está fundamentada na areia. Um homem cristão, uma mulher cristã, de forma alguma deve espelhar o seu lar, a sua vida conjugal, a estrutura da sua família com a estrutura do mundo que está edificada sobre a areia. Tá? Que está edificada sobre a areia. Jamais. A gente precisa, irmãos, acordar. A gente precisa abrir os olhos do entendimento e entender que a nossa única base, a nossa única regra, tá, de fé é as escrituras. É nela que eu tenho que me espelhar. É nela que eu tenho que me direcionar. É nela que eu tenho que me mover. Tá? Todo espelho e reflexo que eu tenho que passar a viver e a me conduzir é as escrituras. Não é a vida de A e nem a vida de B. Tá? Nem a vida de B. Eu vejo muitas pessoas depressivas, eu vejo muitas pessoas tristes, eu vejo muitas pessoas angustiadas, eu vejo muitas pessoas com transtorno de ansiedade, tá? Porque fulano se deu bem na vida financeiramente, fulano tem muitas posses, tem muitas riquezas, e eu vivo a vida comum, não consegui alcançar esse objetivo. Meu irmão, primeiro, que riqueza é dom. Segundo, a Bíblia diz, nunca vai deixar de haver pobre na terra. Tá? Terceiro, se o que eu aprendi, tá, dentro de um lar alicerçado, com bases sólidas, me levou até aqui, mas guardando princípios e valores, eu vou glorificar a Deus.
eu vou adorar a Jesus. Eu vou me render ao centro da vontade de Deus. Por isso, você pode me perguntar, eu não vou procurar crescer financeiramente, por isso eu não vou procurar progredir financeiramente? Você deve. Você deve. Todo trabalho é digno. Todo trabalho que é honesto, todo trabalho que você gere com princípios e valores, ele é digno. Que as obras das tuas mãos gerem na sua vida prosperidade e gerem na sua vida riquezas. Mas caso eu não alcance este fator, eu vou glorificar a Deus. Se a minha capacidade está me levando somente a determinado ponto, eu vou glorificar a Deus. Agora, de forma alguma, eu vou me entristecer, vou me angustiar, porque outro está conseguindo e eu não estou. Então, eu preciso parar, rever os meus conceitos, ver aonde eu estou errando, aonde eu não estou conseguindo chegar ao objetivo, como eu estou administrando as minhas finanças. Isso tudo são pontos que eu devo parar e refletir sobre a minha vida. Mas o meu espelho é Cristo. O meu espelho é a palavra. Não outras pessoas. Não outras pessoas. Quando eu guardo este objetivo, este propósito, acredite, não se abrirá brechas. Não se abrirá brechas para que o adversário use essas brechas, para alcançar propósito que venha me desmotivar, que venha gerar crises existenciais sobre a minha vida. Tá bom? Isso tem trazido confusões, isto tem trazido conflitos, desde que as pessoas não sabem mais quem deve fazer o quê. Tá bom? Então, a Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não prospera. Já imaginou se o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro? Então, não prospera. Precisa haver como uma engrenagem que se encaixa perfeitamente esta sincronia entre o homem e a mulher, entre o cônjuge e os seus filhos, para que haja crescimento, tanto espiritualmente como financeiramente, dentro do lar. Quando esta casa há uma sincronização de propósitos, essa casa começa a crescer. Então você pode até me perguntar, por que há tanto conflito, por que há tanta luta, por que há tantas batalhas dentro do meu lar? Pare um pouco, reflita. Como está o teu relacionamento com a tua esposa? Como é que está o relacionamento da tua esposa contigo? Como é que está o relacionamento de ambos com os filhos? Então, existem momentos na nossa vida que a gente precisa parar. A gente precisa refletir. E pegar os pontos que não estão dando certo e eliminar. Para que gere uma mudança. Gere uma mudança dentro do lar. É bem verdade que o homem ele é protetor, o homem ele é provedor do lar. Mas se o homem que é provedor do lar, tudo que ele adquire de finança para gerar o pão dentro da mesa, e a esposa não administrar bem o lar, de tudo que o marido traz para dentro do lar, será desperdiçado. É importante a gente lembrar aqui, irmãos, que nem Jesus, quando multiplicou pães e peixe, ele desperdiçou. Ele desperdiçou. Perceba que na primeira vez que ele multiplica pães e peixe, sobrou 7 cestos cheios. Na segunda vez que ele multiplica pães e peixes, sobrou 12 cestos cheios. Por quê?
porque o povo comeu à vontade, mas ele mandou recolher o que sobrou. Então, na primeira vez, sobrou 7 cestos, cheios de alimento. Na segunda vez, sobrou 12 cestos de alimentos. Então, Jesus, tá, ele não é a favor de desperdício. Tá? Por quê? Porque a alimentação, ela é sagrada. Ela é sagrada. Então, a gente precisa também refletir sobre isso. Isso fala de gestão, administração, dentro de um conceito simples e básico, né, dentro do lar. Dentro do lar. Para que haja equilíbrio e para que haja um desenvolvimento para crescer. Então, o lar dividido contra si mesmo não subsiste. Não subsiste. Precisa haver, dentro deste lar, comunhão, unidade, propósito e foco, tá? Para que haja crescimento. Então, a gente precisa, né, dentro do âmbito, tá, que um homem e uma mulher, quando entram em um casamento, sem saber exatamente qual é o seu papel e o de seu cônjuge, conflitos sérios vão surgir dentro desse relacionamento. Se tem jovens me ouvindo aqui, tá, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, você deve buscar investir na sua vida conhecimento. Como você deve ser como esposa dentro de um lar? Como você deve servir ao seu marido dentro de um lar? Qual é o seu papel dentro de um lar? O jovem também deve fazer esta pergunta: como ele deve, segundo a Bíblia, amar a sua esposa? Qual é o seu papel em relacionamento à sua esposa? Como ele deve se portar, né, dentro do lar, referente à sua esposa e aos seus filhos, ou as proles que virão? Tá? Então a gente precisa entender que quando o jovem ou a jovem decidem namorar, namoro, a gente não vê base bíblica para namoro, mas a gente vê base bíblica, tá, para um noivado e um casamento. Mas dentro de um namoro, o jovem deve dialogar com a jovem. Qual é o sonho da jovem? Qual é o sonho do jovem? Qual é o propósito do jovem? Qual é o propósito da jovem dentro do reino de Deus, da direção de Deus? Estes propósitos devem se alinhar um ao outro. Isto deve ser tratado, tá, antes de assinar um termo de casamento, contrato de casamento, né, para que ambos vivam como uma só carne. Então, se o jovem tem chamada para a obra de Deus, essa chamada é pastoral, essa chamada é para servir, né, o corpo da igreja, esta chamada é uma chamada missionária, específica. Então, a jovem que conhecerá este jovem deve ter o mesmo alinhamento de propósito. Muitas das vezes, tá, quando ambos se conhecem, não tem este tipo de diálogo. Quando casam, tá, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Por quê? Porque não conversaram, não procuraram saber qual é o propósito. Existem muitos jovens que não querem que a sua futura esposa trabalhe, porque ele quer sustentar ela e que ela seja uma mulher doméstica do lar somente. Tá? Agora imagina se ele casa com uma jovem que quer fazer uma faculdade, né, quer cumprir o seu papel na sociedade, exercendo uma profissão e ela deseja trabalhar. Será que o propósito dessa jovem se alinhará ao propósito desse jovem? Certo que não. Até eles entrarem em um consenso, gerará conflitos, né? Gerará problemas dentro deste relacionamento.
E por que que isto aconteceu? Porque não alinharam, tá? Ou não houve um alinhamento dentro do propósito, da vocação e da chamada, tá? Que ambos têm. Então precisam conhecer isso antes, tá? Precisam se dar a conhecer antes, tá? Dentro de um alinhamento de propósito. Porque senão, isso vai trazer confusão, isso vai trazer conflito, tá? Vai trazer conflito, tá? E questões sérias dentro da vida conjugal. Muitos de nós, quando casamos, não nos preocupamos com isso. Quando casamos, começamos a observar na vida do cônjuge, né, os defeitos, as dificuldades, né, que ambos têm, né, e isso vai gerar conflitos. Então, quando se tem esta visão, né, de alinhamento de propósito antes de assinar o contrato de casamento, tá, dentro da união civil, tá, os problemas serão mínimos, os problemas serão menores, porque é impossível, irmãos, uma vida conjugal não ter problema, não ter dificuldade, não ter luta, não ter conflito. Isso faz parte, né, da vida conjugal. Então vamos observar, tá, vamos observar o que a Bíblia nos ensina sobre as funções do marido, da esposa e dos filhos dentro do lar. Tá? Vamos observar o que a Bíblia nos ensina. Tá? A função do marido. Deixa eu voltar para o texto aqui. A função do marido. O marido tem autoridade. O marido tem autoridade sobre a esposa. Tá? Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Essa expressão, ela é muito mal interpretada, muito mal entendida na mente de alguns. Na mente de outras, há um esclarecimento. Há um esclarecimento. A Bíblia ela vai trazer a responsabilidade do marido sobre a esposa dentro do mesmo âmbito da responsabilidade de Cristo com a noiva, com a igreja. Tá? Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, quando a Bíblia diz que o marido tem autoridade sobre a esposa, isso não desqualifica a mulher. Tá? Isso não coloca a mulher como um tapete para o homem pisar, humilhar. Não. Tá? Isto aqui está tratando, tá, de responsabilidades diferentes no âmbito da união de um para com o outro. Tá? É como existe regras, tá, e propósitos diferentes dentro de uma unidade para que ambos andem juntos. Para que ambos andem juntos. Tá bom? Você não vê Jesus pisando a igreja. Você não vê Jesus humilhando a igreja. Você não vê Jesus espancando a igreja. Você não vê Jesus diminuindo a igreja. De forma alguma. Tá? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então a gente precisa entender que Jesus ele ama a igreja ao ponto de dar a vida, de dar a vida por ela. Da mesma forma, o marido deve amar a esposa e dar a vida dele por ela. Tá? Então, quando você lê na Bíblia para a mulher ser submissa ao marido, porque o marido tem autoridade sobre a esposa, isto fala de responsabilidades. Tá? De responsabilidade do marido para com a esposa. Então, o marido deve amar.
Aqui fala do amor ágape, de Deus, construído nas bases do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, de forma, tá, irmãos, completa, de forma plena. Então, o marido deve amar. Ele não vê o seu próprio interesse, mas ele vê o interesse da esposa. Tá? Ele não vê os seus benefícios próprios, ele vê o benefício, tá, da necessidade da sua esposa. Aí o texto continua. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24. Tá? Então entenda que a questão aqui que fundamenta o que Paulo está trazendo, tá, dentro de um alicerce sólido para o benefício da vida conjugal, é obediência. Tá? O marido, por isso o marido não deve ser obediente à esposa, muito mais ainda. Muito mais ainda. Tá? Então você vai ver como deve a mulher cumprir as bases da obediência dentro do seu relacionamento para com o seu marido, sendo submissa. Tá? Colocada do lado do marido, tá? Como base do marido, como aquela que está em volta dele guardando e protegendo, como aquela que é a guardiã, tá, protetora, administradora do lar. Tá? Como eu disse, o marido sai, trabalha, conquista e traz para dentro do lar. Agora, o lar, ele é administrado pela esposa. Tudo que o marido conquista, ela que administra dentro do lar. Tá? É este o propósito em que Paulo está trazendo aqui dentro das Escrituras para ensino nosso. Tá? Então, perceba que a base é obediência. Então, será que a mulher, ela entende o seu papel? Será que o marido entende o seu papel? Porque nem todos que estão na igreja nasceram num lar cristão, com bases e alicerces dentro do seu ensinamento sólidos como cristão. Não. Muitos vieram do mundo, se converteram a Jesus. Então a gente precisa entender que tanto o homem quanto a mulher, quando elas são aceitas por Jesus, precisam convergir, tá, dentro do propósito das Escrituras. Tá? Então, a partir de agora, no meu relacionamento com Jesus, eu preciso entender o meu papel, tá, de marido dentro daquilo que as Escrituras exigem de mim. Tá? A mulher, agora aceita por Jesus, ela deve buscar nas Escrituras o conhecimento de como ela deve se portar, tá? Agora, enquanto esposa, tá, de um marido crente, lavado no sangue de Jesus. Né? Então perceba, de acordo com a passagem, Deus estabeleceu o marido como autoridade sobre a esposa e automaticamente como chefe do lar. Isso quer dizer que o marido tem maior responsabilidade e a palavra final dentro da casa, tá, é do marido. Agora eu faço uma pergunta, né, dentro da sociedade que nós vivemos. Tá? Será que esta declaração tem sido aceita por muitas mulheres? Tá? Será que a mulher entende que o marido tem a maior responsabilidade e que a palavra final é dele? A mulher sábia, ela entende. A mulher sábia, ela vive estas bases dentro do seu relacionamento conjugal.
A Bíblia diz que a tola destrói o lar com as próprias mãos. Mas a sábia, as bases dela não é destruir, é edificar, é construir o seu lar. É uma verdade, irmãos, que quem traz o equilíbrio, tá, das bases dentro do lar é a mulher, não é o homem. Tá? Então, quando a mulher é tola, ela derruba realmente o seu lar, ela destrói o seu lar. Tá? Porque o equilíbrio quem gera é ela. Tá? Se o homem estiver estressado, ela vai gerar equilíbrio na vida do homem e apaziguar todo o estresse na sua vida. Agora, se a mulher, irmão, está estressada, misericórdia, Jesus. Só Jesus na causa. Tá? Ela desestabiliza todo o lar. Desestabiliza todo o lar. Então, é muito interessante. Então, como a Bíblia vai dizer, tá? Como a Bíblia vai destacar que o marido deve exercer a sua liderança? Né? Então, como é que a Bíblia ela vai declarar, afirmar, como o marido deve exercer a sua liderança? Tá? O marido, ele é a autoridade principal, o sacerdote, o mantenedor do lar. Ele deve exercer sua liderança. Tá? Então, isso equivale até abrindo um parêntese, tá? Se uma jovem está namorando, e namoro tem que ser com propósito, ela deve observar esse primeiro critério na vida do jovem. Ele é trabalhador, ele tem sonhos, ele deseja crescer. Tá? Isso aqui são um ponto fundamental. Esse jovem, ele honra o pai e a mãe. Tá? Porque se o jovem ele não é trabalhador, ele não tem desejo e nem ambição de crescer, ele não honra pai e mãe, pode cair fora. Deus não está nesse negócio. E você está com os olhos do teu entendimento sem visão. Tá? Sem visão. É a primeira coisa que você deve observar. Honra pai e mãe. Tem sonhos. Deseja crescer na vida. Tá? É um jovem que é trabalhador. Porque se um jovem ele não honra pai e mãe, grita com pai e mãe, tá? Da mesma forma que ele trata os pais, ele vai tratar você. Ah, pastor, mas Jesus muda. Né? Que ele mude primeiro. Mostre frutos dessa mudança primeiro. Tá? Porque não vai pensar que ele vai mudar quando casar com você, que não muda. Esse padrão de comportamento, de alinhamento de comportamento, tá? de forma improdutiva, vai acontecer também na vida conjugal. Vai acontecer na forma conjugal. Tá? Então, essas características devem ser analisadas e vistas primeiro, tá? Na vida deste varão. Então, o marido, ele é a autoridade principal. O sacerdote é o mantenedor do lar. Ele deve exercer sua liderança. Como ele deve exercer essa liderança? Primeiro, com brandura. O homem é o líder do lar, mas não um ditador. Tá? Então, a gente vai observar aqui que há uma diferença entre ser líder e entre ser ditador. O líder ele sempre toma o posicionamento primeiro, para exercer influência, para exercer exemplo, tá? E ele é o primeiro que toma o posicionamento.
o ditador não. Ele vai sempre colocar alguém à frente, ele sempre vai ditar as regras, ignorando o conselho ou a voz do seu cônjuge. Todas as atitudes ou posicionamentos que esse líder, como ditador, dentro do lar, ele toma, tá? Ele não toma conselho da esposa. Ele faz de forma individual. Isso gera prejuízos, tá? Às vezes irreparáveis, tá? Na vida conjugal. Então existe uma diferença muito grande entre o marido que é líder realmente e entre o marido que é ditador. Tá? Todo marido que ele toma posicionamento sem o conselho da sua esposa, esse é um nércio, um tolo, um ignorante. Tá bom? E isso deve ser observado. Então, se tem algum marido aqui que faz e toma esse tipo de posicionamento, você é tolo. Você é ditador. Tá? Você não é líder, tá? Espiritual para conduzir. Quantos maridos sofrem aflições porque tomam posicionamento nos negócios sem tomar conselho da esposa? A gente precisa entender que todo posicionamento que eu tomo dentro do lar, negociando, vamos dizer assim, o meu salário, negociando um veículo, negociando a casa, sem eu buscar, irmãos, tá? Conselho com a minha esposa, tá? Sem eu priorizar a palavra que a minha esposa tem dentro deste âmbito em que eu estou pensando em tomar a posição, eu vou quebrar a cara. Tá? Isso vai refletir na minha esposa, vai refletir nos meus filhos, vai refletir no meu lar. Porque quando eu tomo um posicionamento errado, vai respingar na minha esposa, vai respingar nos meus filhos. Então, a Bíblia diz que ambos não são dois, são um. Como muito marido que trabalha e muita mulher que trabalha, que diz, não, o meu salário é meu, a mulher, o meu salário é meu. Não. O eu já saiu da vida de vocês quando vocês decidiram casar. Agora é nós. É nosso. Tá? É nosso. É esta palavra que deve ser o fundamento da vida conjugal. Então, o marido, quando ele vai tomar qualquer tipo de posicionamento, ele precisa consultar, tá? A esposa. Ele deve consultar a esposa. Tá? Porque senão ele vai excluir a sua esposa da sua vida. Ele vai dizer que o que a esposa tem para aconselhar ele não tem valor nenhum para ele. E é assim que ela vai se sentir quando tal posicionamento ele toma dentro do relacionamento. Tá? Mas quando eu procuro conselho com a minha esposa, né, eu procuro um direcionamento com a minha esposa e é a ela que eu devo priorizar e buscar conselho primeiramente, ela vai se sentir importante, né? Ela vai se sentir integrada, tá? Ao propósito que o marido está pensando. Não é que ele vai tomar, ele está pensando, tá? Em tomar. Então isso aqui é importante. Tá? Então o homem ele foi criado por Deus para ser a autoridade principal do lar. Mas ele não é superior à esposa. Diz-se que o homem não foi tirado a mulher não foi tirada dos pés para ser pisada pelo homem. Não foi tirada da cabeça, tá, para ser aquela que manda nele. Ela foi tirada do lado, para estar do lado dele. Nem atrás e nem na frente, mas do lado dele. Então observe que a Bíblia ela traz a mulher em um posicionamento de destaque, de honra, tá? Ainda mais do que o homem, porque em uma versão diz que a mulher ela é a coroa do homem,
Em outra versão diz que a mulher ela é a glória do homem. Tá? Eu pergunto a vocês, aonde é que se coloca uma coroa? Na cabeça, lugar de destaque, lugar de honra. Tá? E o que leva a mulher a ser a glória do homem? O que leva a mulher a ser colocada no lugar de destaque? Quando ela verdadeiramente entende o seu papel como uma mulher, tá? Que vive o propósito de Cristo em relacionamento com o seu marido, estando do lado, estando em volta dele, para o guardar, para o proteger, tá? Para administrar bem tudo aquilo que o marido conquista. Tá? Porque tem algumas mulheres, irmão, que tudo que o marido conquista, tá? Ela desperdiça, né? Ela joga fora, ela não administra bem, tá bom? Então existe esses fatores. O homem ele deve permitir e incentivar a participação da esposa nas decisões. Acabamos de falar sobre isso. O homem deve permitir e incentivar a esposa, tá, na participação
Prioridade, minha esposa. Prioridade, meus filhos. Tá? Então, eu preciso entender, trazer esta verdade para dentro de mim. Para dentro de mim. O marido precisa investir tempo com cada membro da sua família, com a esposa e com os filhos. O marido precisa viver a vida comum com a esposa, tá? Isso significa, irmãos, de uma forma tão ampla e profunda, que o marido deve participar juntamente com ela de tudo que acontece dentro do lar, tá? O marido cristão não pode ser um esposo ou um pai ausente, tá? Que não se interessa por sua família. A prioridade do homem é a família, tá? É a família. Eu preciso entender que a prioridade é a minha família. Então eu preciso gastar tempo com a minha família. O homem que obedece a esses mandamentos entende que não há nada mais importante no mundo que a sua família. Quantos de nós entende isso, tá? E entende isso, mas que já passou muita coisa, já perdeu muita coisa, já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Então, a coisa mais importante no mundo é minha família. É minha família. Eu devo ser aquele que profetiza a bênção de Deus dentro do meu lar, dentro da minha esposa, dentro da minha família, na minha vida conjugal e na vida dos meus filhos. Eu devo ser, tá? Aquele que atrai a bênção de Deus para dentro do lar. A gente precisa entender, tá? A família, ela é a autoridade sobre todas as coisas. Ele deve compartilhar com a sua esposa, tá? E liderar a responsabilidade da educação dos filhos e da administração, tá? E suprimento das necessidades da família. O mundo precisa participar. Perdão, irmão. O marido precisa participar efetivamente de tudo que acontece no seio da sua família. Para isso, ele deve investir tempo com cada membro da família. Segundo, dialogar com a sua esposa e filhos, procurar saber o que eles precisam, o que eles pensam, tá? E o que eles sonham para o futuro. Terceiro, valorizar cada membro da família pelo que são. Tá? Quarto, dar direção e conselho. Esse é o papel, tá, do marido, como gestor, como sacerdote, tá, do lar, tá, como exercendo o seu papel de liderança dentro do lar. Bom, glória a Jesus. Porque Jesus jamais se ausenta, tá, da presença da noiva. Jamais Jesus se ausenta da igreja. Ele é presente continuamente na vida da igreja. O marido também deve ser presente continuamente na vida da esposa, dos filhos, da família e do lar. O marido deve estar presente também. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto, buscando ser um pai exemplar, né?
O marido ele deve buscar ser um pai exemplar. Olha o desafio, tá, da liderança, olha o desafio de ser um sacerdote do lar. A gente percebe que uma das maiores crises da nossa sociedade é a falta de referencial paterno dentro dos lares. Tá? Dentro dos lares. A gente precisa pegar esta informação rica, porque é uma realidade nos nossos dias. Tá? Uma das maiores crises de nossa sociedade é a falta de referencial paterna dentro dos lares. Que tipo de pai tem sido eu? Tá? Eu tenho sido uma referência, eu tenho sido um exemplo, tá, dentro do meu lar, para que a minha esposa olhe para mim, para que os meus filhos olhem para mim e vejam um caráter, veja caráter, veja exemplo, veja um padrão de conduta que ele diz, eu quero ser, eu quero ter na minha vida esse caráter, esse padrão de conduta na minha vida. Tá? Será que os nossos filhos têm olhado para nós e visto, esse padrão de exemplo, de honestidade? Fica a reflexão. Como os teus filhos te enxergam? Como a tua esposa te enxerga? Os lares carecem de pais que compreendam e assumam o seu papel de formação do caráter e da personalidade dos filhos. Porque quem forma o caráter e a personalidade dos filhos é os pais. E eu digo mais, não é o que os pais dizem, tá? É o padrão de comportamento que os pais exercem, que formam, tá, a personalidade e o caráter de seus filhos. Tá? Os teus filhos não vão copiar o que você fala, eles vão copiar o que você faz. Tá? Eles vão imitar o seu padrão de comportamento. Tá? E a gente precisa entender que dos 0 aos 7 anos, é o que a psicologia diz, que é a formação da personalidade, do seu filho é formado. A partir dessa idade, então, dos 0 aos 7 anos, dos 0 aos 12 anos, é que esse padrão de personalidade ele é formado. É o que vai conduzir o padrão de comportamento, tá, dentro da personalidade do seu filho. Tá? Então a gente precisa entender que são os pais, o cônjuge, que formam esse padrão de caráter e esse padrão de personalidade na vida dos filhos. Então é responsabilidade dos pais essa formação de caráter e de personalidade. Então como a minha esposa, tem se conduzido, será que temos nos preocupado com isto? O que nós estamos profetizando dentro da nossa casa, o que nós estamos mostrando dentro do nosso padrão de comportamento para os nossos filhos, é o que eles vão carregar com eles. Tá? A gente precisa ter uma atenção maior a este fator, porque muda tudo no âmbito da família e na construção do caráter e da personalidade do seu filho. Tá? Muitos dos problemas emocionais que as pessoas desenvolvem se deve à falta de amor e apoio do pai durante a vida, tá? Na condução dos filhos. O pai ausente, desinteressado, egoísta, que não se importa com os filhos, que não demonstra amor e cuidado,
pode gerar neles um sentimento de caridade e insegurança, ou de imaturidade e insegurança. Então, pais que são ausentes vão gerar insegurança, tá? Imaturidade na vida dos seus filhos. Então você percebe aqui que há uma importância da presença paterna, tá? Da liderança do marido dentro do lar, tá? Da conduta de bons exemplos dentro do lar, para que isso flua na vida dos filhos. Isso só é possível com a participação paterna, com a presença paterna, tá? Filhos que foram criados com ausência paterna é diferente de filhos que foram criados com a presença paterna, né? São filhos mais estruturados, são filhos com mais equilíbrios emocionais, né? São filhos que têm um direcionamento maior, tá? É diferente daqueles que o pai foi ausente, tá? Na construção da personalidade, do caráter dos filhos, tá? Então isso aqui, né, é interessante nós observarmos, nós entendermos, tá? Eu acredito que eu esteja falando para pessoas, tá, que são maduras como pais, outras são pais, né, recentes. Então isso aqui é interessante você observar, tá? É interessante você observar. Eu fui criado com ausência paterna, tá? Com ausência paterna. Tenho muitas dificuldades dentro da minha condução enquanto como pai, né, e como responsável de um lar, na criação dos meus filhos. Eu tenho muita dificuldade devido, tá, a essa insegurança de não ter tido uma figura paterna que me ensinasse, eu não vou falar corrigir, porque, né, corrigido eu fui muito. Pense no homem que apanhou, foi eu, tá? Quando eu lembro do meu pai, eu só lembro dos cintos, eu só lembro dos galhos que foram quebrados nas minhas costas, da ripa que foi quebrada nas minhas costas, né, dos cintos, né, das sandálias e de N tipos de correção que eu recebi do meu pai, tá? Isso não me tornou um homem ruim, isso não me tornou uma pessoa de mau caráter, mas eu só lembro do meu pai, tá? Porque essas foram as marcas que ele deixou. Perdi meu pai, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade, tá? Eu tive que trabalhar para sustentar minha mãe e minhas 3 irmãs. Tudo que eu adquiria no trabalho eu entregava nas mãos da minha mãe, tá? Então a figura que eu tive foi materna, não foi paterna, tá? Então bem-aventurado é você que tem um pai, tá? Que você pode procurar ajuda, tá? Financeira, emocional, psicológica, né? Que você aprendeu a ter um direcionamento. Eu não tive essa honra, tá bom? É diferente do filho que cresce com direcionamento do pai e do filho que cresce com esta ausência na sua vida. Traumas existem, né? Cicatrizes existem, tá? Transtornos de ansiedade existe, né? Depressões, né? Referente a depressões existe, tá? Porque as marcas que em mim ficaram, tá? Então você precisa entender que o pai, ele é o pilar, tá, da família. Ele é a base, ele é a estrutura da família. E é através do seu amor e cuidado que ele se torna um modelo do amor de Deus para os filhos e para a esposa, tá? Então todo o modelo das características de Cristo precisa estar no marido, precisa estar no pai, tá? Entenda, Jesus, ele nos repreende,
ele nos exorta, nos castiga, porque Jesus nos ama. Eu vejo pessoas aí anulando o amor, eu vejo as pessoas aí tirando o valor do amor, interpretando de forma errada, querendo viver na sua promiscuidade, nos seus pecados, nas suas misérias, tá? Chamando isso de amor. Isso não é amor. Isso é desvalorização do amor na sua vida. A Bíblia diz que Jesus nos castiga e nos repreende porque nos ama. O amor de Cristo nos repreende, nos castiga. Porque o amor não é promíscuo. O amor não se usurpana. O amor não se alegra com a injustiça. Mas o amor, ele é a própria justiça. Tem pessoas dizendo aí que as pessoas nos julgam. Isso não é amor. O amor julga. Porque o que a Bíblia condena é o amor hipócrita. Porque o amor, ele é a base da equidade, da justiça. O amor não é injusto, mas o amor, ele é justiça. O amor se move com equidade. Então Jesus nos repreende, nos castiga porque Ele nos ama. Então o amor corrige, o amor repreende, o amor castiga. E é exatamente estas bases que nos conduz a ter bom caráter, a andarmos em justiça e em novidade de vida. Aí a gente percebe que é o amor na vida do marido que é o modelo de Deus para o lar. Então vai ter vez que o marido vai repreender a esposa, tem vez que os filhos serão repreendidos pelo cônjuge, e tem vez que a esposa vai repreender o marido, tem vez que o marido vai repreender a esposa. Por quê? Porque ama. O amor é a base, é o fundamento, tá, de Cristo na vida do marido para conduzir o lar. É interessante que se Adão tivesse repreendido e castigado Eva quando levou o fruto para ele tomar, nós não estaríamos na condição em que estamos, tá? Mergulhados na maldição do pecado, aqueles que vivem sem Cristo Jesus. O pecado não teria entrado no mundo. Mas Adão pecou de forma consciente, porque a serpente não tentou Adão, tentou Eva. O instrumento para levar o homem à queda foi a mulher. Agora, se Adão tivesse parado e repreendido Eva, disse: não foi assim que Deus nos orientou, nos direcionou. Dessa fruta nós não podemos comer porque ela contém o conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia somente o princípio do conhecimento do bem. O princípio do conhecimento do mal não tinha entrado na vida do homem. Se o homem tivesse obedecido a Deus, ele não teria caído, tá, na transgressão e na desobediência, que fez o homem, introduzir no homem o conhecimento do princípio do mal, gerando sobre a humanidade a maldição do pecado. Então quem ama exorta, quem ama repreende, quem ama castiga, quem ama disciplina. Entenda princípios e valores das Escrituras Sagradas, tá? Então o marido, ele é o sacerdote do lar para cuidar da vida espiritual de ambos. Qual é a base? A palavra, as Escrituras, porque ambos devem ser regidos
pela mesma. Tá? O marido deve liderar a esposa e os filhos na oração. A base que a gente observa aqui era que Jó ele se levantava nas madrugadas, oferecia sacrifício para os seus filhos, para a sua casa, e ele orava a Deus, intercedendo pela esposa, intercedendo pelos filhos. Então ele orava. Tá? O marido ele deve interceder pela esposa e deve interceder pelos filhos, porque ele é sacerdote do lar. E Jó fazia isso continuamente, trazendo sobre nós esta responsabilidade, trazendo luz no nosso entendimento, para que o nosso coração venha a ter estas bases e venhamos também praticar o ato, meus irmãos, do sacerdócio no lar, intercedendo pela esposa, intercedendo pelos filhos. Tá? Levar a nossa família à leitura das Escrituras, levar a nossa família à obediência das Escrituras. Tá? Esse é o papel, tá, do marido dentro do lar, e ele deve ser esse padrão de exemplo dentro do lar. Tá? Quando a família não tem a presença do pai, tá? Então vamos pontuar algumas coisas aqui. Quando a família não tem a presença do pai dentro do lar, então a gente pode observar, tá, na sociedade odierna em que vivemos, tá, é comum vermos mulheres que por várias razões foram deixadas sozinhas para criar seus filhos, lares aonde não tem a figura paterna, maridos que abandonaram a esposa e os seus filhos, né? Hoje na nossa sociedade, tá, a porcentagem é gigantesca, mulheres que têm que criar os seus filhos sem a figura paterna, tá? As estatísticas recentes dizem que no Brasil mais de 30% das famílias são constituídas de mães e filhos sem a presença de um marido, sem a figura paterna dentro do lar. Filhos que só têm a figura materna. 30% das famílias atuais no Brasil, tá? E você pode perceber que essa porcentagem nos nossos dias elas já aumentaram, tá? Sem a presença, tá, de um pai, da figura paterna dentro do lar. A maioria destas mulheres são separadas ou divorciadas. Um número menor são viúvas e uma grande parte são mães solteiras. Uma família que não conta com a figura paterna, apesar dos desafios, pode ser restaurada e se tornar um testemunho da glória e da bondade de Deus, pois seu desejo é restaurar todas as famílias. Todas as famílias. Para isto, a gente pode observar que precisam convidar Jesus, convidar as Escrituras, tá, de volta para os lares. Porque Deus é especialista em restaurar lares, especialista em restaurar famílias. Para que isto aconteça, a gente precisa entender que eu preciso querer. É impossível Deus restaurar, tá, paternidade, restaurar a maternidade, restaurar o lar, a família, se essa família não querer. O primeiro ponto aqui é que precisa querer. Precisa querer. Então eu preciso convidar Jesus e aceitar os termos de Cristo, das Escrituras, dentro da minha vida, para que eu ande de conformidade com as exigências e os critérios de Cristo, para que a restauração aconteça dentro do meu lar. Tá, dentro do meu lar. Se muitos casais aceitassem os critérios de Jesus,
não estariam vivendo crises, não estariam havendo ausências paternas e maternas dentro do lar. Tá? Existem muitos homens também que estão criando os filhos com a ausência da mãe. Tá? Mas por quê? Porque estão rejeitando os critérios de Cristo para a sua vida. Então, para que essa mudança aconteça, essa restauração aconteça, eu preciso aceitar as diretrizes e os critérios que as escrituras exigem de mim, para que eu ande. Então, entendendo o marido, entendendo a mulher, entendendo os filhos, o seu papel, tá? Sendo subordinados às exigências das Escrituras, que ao mesmo tempo é as exigências de Jesus para a minha vida. Então, reconhecermos que não é fácil, entretanto, ser aquela mãe que precisa tomar todas as decisões no lar, especialmente sobre a criação dos filhos, sem a ajuda e o apoio de um marido. Muitas vezes, estas mães sofrem grandes pressões e se sentem estressadas com as responsabilidades de cuidar do lar, sozinha, de cuidar de seus filhos e suprir suas necessidades. Tá? Aqui não fala só das necessidades das provisões, mas falam também das necessidades emocionais, espirituais. Tá? O quanto é difícil, irmãos. Então, a mulher divorciada ou a mãe solteira pode se sentir muitas das vezes carentes e culpada em algumas situações, tá? Culpadas de muitas situações. E por que isso acontece? Por causa da quebra de valores e princípios, por eu não querer me submeter aos critérios de Cristo na minha vida. Tá? Mas a Bíblia contém princípios preciosos para ajudar a se tornar uma mulher virtuosa e a ter Deus como o maior supridor de suas necessidades. Através disso, a gente vai perceber, irmãos, que ela será capaz e terá uma capacidade de exercer seu papel de mãe e provedora com alegria, tá? Dentro de toda a plenitude existente, tá? Mencionada por Cristo nas Escrituras. Tá? Então vamos perceber aqui, tá? E ver o que a Bíblia diz. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso, será o seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. Tá? Isaías 54, verso 4 ao versículo 6. A falta de um pai dentro de uma casa não significa que este lar está destinado ao fracasso. Muito pelo contrário, na falta de um marido, a responsabilidade de liderar o lar e ser o cabeça da família recai sobre a mulher. A mulher cristã que busca a vontade de Deus para criar seus filhos recebe graça, sabedoria e capacidade para, primeiro, ser a autoridade de seu lar. Segundo, ser pastora de seu próprio lar. Terceiro, ser mestra do bem. Tá? Então, a gente precisa entender, ser autoridade do lar. Tá? Porque esta mulher, ela colocará o Senhor Deus como
sacerdote desse lar. A mulher deve exercer sua autoridade em seu lar para que sua família seja protegida das setas do diabo. Essa é uma grande responsabilidade que as mães não devem deixar de exercer e nem entregar para outras pessoas, porque esta função, ela é intransferível, ela é da mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ela não transfere responsabilidade, ela assume esta responsabilidade, colocando sempre o Senhor como base e estrutura dentro deste relacionamento. Ela transfere o papel paterno, colocando Deus, tá, como responsável e a referência dessa paternidade para com os filhos e para com a base dentro do lar. Então, observe, tá, que esta é uma grande responsabilidade que as mães não devem deixar de exercer. Não devem entregar esta responsabilidade a mais ninguém, porque ela é exclusivamente papel dela. Então, debaixo de sua autoridade, seus filhos estarão protegidos contra os ataques do inferno. Tá? Segundo, ela deve pastorear o seu lar. Isto eu estou falando dentro da ausência paterna, e a mulher coloca o Senhor Deus, tá, como essa referência paterna dentro do lar, segundo Isaías 54, versículo 4 ao versículo 6. A mulher que lidera sozinha o seu lar é também responsável pela vida espiritual de seus filhos, e ela deve buscar a unção e a autoridade necessária, erguendo o altar ao Senhor dentro do seu lar, para que os filhos vejam esta referência, tá, de obediência a Deus. Tá? De que forma? Orando, lendo as Escrituras, sendo líder espiritual, tá, dentro do seu lar, para que os seus filhos vejam este exemplo. Tá? Vejam esse exemplo de obediência que esta mulher tem ao Deus vivo. Ser mestra do bem. Tá? Quando os filhos olham para esta mulher, veem nela relacionamento com Deus. Tá? Automaticamente os filhos vão olhar para esta mulher e vão ver, tá, a referência maior na vida dela, a obediência a Deus. Trazendo sobre ela ser mestra do bem. Deus concede a estas mulheres a sabedoria e a capacitação para ensinar e conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Isso se dá principalmente pelo companheirismo e pelo exemplo de santidade que ela demonstra. Tá? Pelo exemplo de santidade que ela tem, tá, na sua vida com Deus, na sua vida de piedade com Deus. Uma mãe com comportamento imoral pode causar sérios danos na vida dos filhos. Tá? Isto aqui, irmãos, é um perigo. É um perigo. Tá? Nós somos conduzidos por uma vida moral, regida pela Bíblia. Quando a mulher assim se porta, ela recebe esta capacidade dada por Deus de ser uma referência e um exemplo para os filhos. E os filhos contemplarão a paternidade de Deus na vida dessa mulher. Tá? Pela vida moral. Mas quando a vida é imoral, isso vai gerar vários danos, tá, na vida dos filhos. A melhor herança que podemos deixar aos filhos é o exemplo de uma vida santa e pura. É a melhor herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. É uma vida moral, de boa conduta, de uma vida santa
tá? De uma vida pura diante de Deus, tá? A gente precisa lembrar sempre, tá? Que a função primordial e principal no reino de Deus é edificar o seu lar e educar seus filhos no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Deus é o seu marido e cuidará dos seus filhos com muito zelo, amor e carinho. Entregue os seus filhos ao Senhor, conduzindo-os na presença do Senhor, e o Senhor cuidará do lar. Bendito seja o nome de Jesus. Ô glória! Fique com esta mensagem, meus irmãos, entendendo o homem, o seu papel, a mulher, o seu papel, os filhos, o seu papel, dentro da construção da família, habitando dentro de um lar saudável, tá? Na presença de Deus. Se renda, que a sua mente seja cativo às Escrituras, para que toda a plenitude da bênção de Cristo habite na sua vida. Seja esta a referência de Deus, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida conjugal, na sua vida familiar, para que o seu lar seja pleno na presença de Deus. Fique com esta mensagem, com esta palavra de Deus, e que o Senhor Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Fique na graça e na paz, meus irmãos. Esta mensagem vai para as redes sociais, tá? DK Araquém Cavalcante ou Dark Araquém, tá? Cavalcante. Seja Deus louvado pela sua vida. Tudo que ouviste e aprendeste nesta live, dentro dessas simples palavras, guarde no seu coração e, como uma boa ovelha, remoa tudo aquilo que foi trazido a você nesta oportunidade como alimento espiritual para a edificação da sua casa, da sua vida espiritual. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Oh glória!